Hoje eu vim trazer para vocês os melhores 3 fundos imobiliários de renda urbana e o porquê que você deveria dar uma olhada neste setor. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Renda urbana é um tipo de setor de fundos imobiliários que tem imóveis nos centros das cidades. Então vão ser supermercados, são aqueles grandes supermercados de atacarejo, por exemplo, de atacado. Você vai ter universidades, prédios de faculdades, você vai ter lojas de roupas, você vai ter agências bancárias, entre outras coisas. Então hoje eu vou mostrar para vocês os melhores 3 fundos imobiliários na minha opinião. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. O primeiro fundo imobiliário que eu gostaria de trazer é o HGRU 11, Fundo Imobiliário de Renda Urbana gerido pela Credit Suisse. Atualmente, este fundo está sendo cotado a R$ 136 o valor de cada cota, mas o valor patrimonial da cota é R$ 126, né? Então o preço de mercado está bem mais alto. Então o P sobre VP da cota, o preço sobre o valor patrimonial, está 1,08. A cota está 8% acima do valor dela e deu uma esticadinha aí. O último rendimento que este fundo pagou foi de 85 centavos por cota, o que dá um rendimento aproximadamente de 0,6% ao mês. Dando uma olhadinha aqui no relatório do HGRU, a gente pode perceber que o fundo tem um valor de mercado de mais de 2 bilhões, tá? De 2,6 bi. Tem 200 mil cotistas. Atualmente a alavancagem do fundo está em 3%, que é uma alavancagem bem tranquila. Esse fundo tem aproximadamente aí 70 imóveis, 69, 70 imóveis, porque ele acabou de vender mais um imóvel. Olhando um pouco do portfólio do fundo, a gente pode perceber que a maioria dos imóveis, 65% fica dentro do estado de São Paulo, mas a gente também tem no estado do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, entre outros, mas a maioria está no estado de São Paulo. Os tipos de imóveis, a gente pode perceber aqui que 32% dos imóveis é de varejo alimentício, que são supermercados, né? Aqueles supermercados de atacado, que a gente chama de supermercados big box e tudo mais. 14% está em varejo vestuário, isso dentro do estado de São Paulo, né? E a gente tem a parte educacional dele também, mas a gente pode perceber que a maioria do fundo são esses supermercados grandes e a parte de varejo vestuário. Aqui é a vacância do fundo. A vacância do fundo hoje é 1%, basicamente, desses 70 imóveis que ele tem, só tem um imóvel que tem vacância, então tá bem tranquila, é quase nada praticamente. A Vale, média de vencimento dos contratos, está em 9,6 anos. Aqui a exposição por inquilino. A gente pode perceber que ele tem bastante imóveis, mas ele é um pouco concentrado em um inquilino específico, que é o Carrefour, tá? Mas ele também tem outros inquilinos. O Carrefour tem 37%, a Edux tem 18%, a Pernambucanas tem 17% está em 17% dos imóveis. Aqui ele mostra um outro gráfico mostrando melhor a divisão por setores, né? Então ele está em 33% no setor educacional, 17% no setor de varejo vestuário e 45% no setor de varejo alimentício, que são os supermercados. E para finalizar, aqui no relatório ele mostra toda a lista dos imóveis, são 69 imóveis, percebam que todos estão com vacância zero, o único imóvel que tem vacância é esse Dutra 107, que está com 18% de vacância, então a vacância do fundo fica em 1%. O segundo fundo imobiliário que eu vim trazer hoje é o TRXF11, fundo que ele é gerido pela TRX. Atualmente este fundo custa R$ 112 cada cota. O valor patrimonial da cota dele é R$ 108, então o P sobre VP deu 1,03. Significa que ele está 3% acima do valor do patrimonial dele. O último rendimento que ele pagou é 90 centavos, o que dá um rendimento por cota de 0,8% ao mês. Dando uma olhadinha no relatório dele aqui agora, este fundo é gerido pela TRX. O fundo tem um valor patrimonial de 1,6 bilhões. E tá aí com 136 mil cotistas, tá? A vacância física e a vacância financeira tá em 0%, ou seja, esse fundo não tem nenhum imóvel vazio. E na data de hoje, o fundo conta aí dentro do seu portfólio com 57 imóveis. Aqui ele mostra um pouco da distribuição, né? Então, o último rendimento que ele pagou foi de 90 centavos, ele tem essa base de 90 centavos, mas ele tem o hábito de todo final de semestre, ele distribuir os lucros do semestre, né? Então, por exemplo, aqui em dezembro de 22, ele pagou 1,20. Aqui em dezembro de 2023, ele pagou 1,70, que ele distribui os lucros que ele teve de vendas que ele fez durante todo o semestre.
Aqui um pouco do portfólio dele, tá? Ele tem 64% em imóveis, ele é também cotista de um outro fundo chamado TRXB, que também é um fundo de renda urbana, né, de supermercados, mas ele tem também 5% em cota de outros FIIs e 0,7% em CRIs. Dos imóveis que tem dentro do fundo, 95% são de varejo e 4% são de logística. Então ele também tem imóveis de logística ali dentro dele, mas é pouquinho. Segmentos: 32% dos imóveis é do setor de varejo, 52% do setor de atacadista. A maioria dos contratos são atípicos, aqueles contratos mais longos de 5 anos para mais. E os inquilinos, né? Ele está concentrado, ele tem 45% no Açaí, que são aqueles supermercados grandes, né? Mas ele tem também Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Obra Max, entre outros. E aqui mostra a diversificação da receita por estado, né? A gente pode perceber que 32% está no estado de São Paulo, 8% no Rio de Janeiro, 3% Minas Gerais, 12% Bahia, entre outros estados. Bom, e aqui por fim a gestão mostra como que está a questão da securitização, que são as obrigações, né, a dívida do fundo. Então mostra aqui que o fundo tem um saldo devedor total de 700 milhões para pagar ainda. Lógico que esses 700 milhões não é agora nesse ano, né? São vários anos que ele tem para pagar isso. Mas aqui mostra que a securitização dele dá em torno de 30% do fundo. O HGRU era 3%, ele está em torno de 30% de securitização, de alavancagem. Então é um ponto de atenção para ficar de olho. E aqui no relatório ele mostra um pouco das fotos de todos os imóveis, né? No total são 57 imóveis aí. O terceiro e último fundo imobiliário de renda urbana que eu vou trazer para vocês aqui hoje é o RBVA11, fundo de renda urbana da Rio Bravo. Atualmente esse fundo está cotado a R$ 113,00 por cota. O valor patrimonial da cota é R$ 109,00, o que dá um P sobre VP de 1,04. O último rendimento que ele pagou foi de R$1,00, o que dá um rendimento de 0,8% ao mês. Dando uma olhadinha aqui no relatório do RBVA11 agora, a gente pode perceber que ele tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhões. Então a gente pode perceber que o fundo tem 74 imóveis, é um fundo também bem diversificado. A vacância dele está em 7%, o fundo tem 9 inquilinos e a vault dele, que é a média de vencimento dos contratos, está em praticamente 7 anos. Bom, olhando o tipo do portfólio do fundo, a gente pode perceber que 72% está em renda urbana, são essas lojas que ficam nos centros das cidades, mas ele tem também 23% nesse high-end. Aí ele explica o que é esse high-end, né? Que é o encantamento do cliente é o principal objetivo do varejista. Imóvel possui valor agregado através de grande potencial de exposição da marca. Então são imóveis de mais alta classe aí, tá? Então, exemplo de imóveis high-end que ele fala: lojas flagship, loja conceito e lojas de experiência. E se a gente for olhar aqui um pouco do portfólio desse fundo, esse era um fundo, né, dando um pouco de contexto, que ele era um fundo de agências bancárias. Ele tem bastante agências bancárias ainda. Eles estão, aos poucos, a gestão está mudando esse portfólio para um misto de renda urbana, ou seja, indo para lojas em geral de centros de cidades, supermercados, entre outros, né, shopping centers. Então o fundo aos poucos está migrando um pouco do perfil, saindo das agências bancárias e indo para outros imóveis. Mas a gente pode perceber que ele ainda tem praticamente metade do portfólio em agências bancárias, 48% aqui no bancário, 23% está em setor alimentício, 7% está em setor esportivo, entre outros setores que ele tem aqui dentro. Aqui os maiores os locatários que ele tem. A gente pode perceber que o maior locatário que ele tem é a Caixa, com 34%, o segundo maior locatário é o Santander, com 31% dos imóveis, o terceiro é o Açaí, 11%, e o quarto é o Grupo Pão de Açúcar, com 9%. E aqui ele fala um pouco da alavancagem do fundo, né? Ele mostra aqui que ele tem um saldo devedor de 180 milhões, né? Então a relação de alavancagem patrimônio líquido é 13%. Então 13% de alavancagem do fundo. A gente pode perceber que aqui ele fala a quantidade de desalavancagem que ele tem que fazer por ano. Então no ano de 2024 tem um total de 17 milhões que ele precisa pagar dessa alavancagem, ok? E aqui no final ele faz todo o detalhamento de todas as lojas que ele tem, de todos o portfólio de imóveis que ele tem aqui. E aí, gostou desses 3 fundos? Comenta aqui embaixo se você tem algum deles na sua carteira, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima.